mais um dia podermos estar aqui a cultuar o nosso Deus. E hoje ainda agora estava a tocar, eu não sabia que músicas é que tinham sido escolhidas, mas de facto é emocionante quando nós nos entregamos nas mãos de Deus e podemos ver Deus operar nas nossas vidas e operar em todas as coisas. E eu estava ali a tocar e Deus tem trabalhado no meu coração nesta mensagem, este tempo. E quando estava a tocar e a cantar as músicas, pude perceber uma coisa: com Deus não se brinca. Deus não brinca em serviço. Deus cuida de cada detalhe, Deus cuida de cada coisa. Eu até perguntei à Andreia quem é que tinha sido a escolher as músicas e a Andreia disse que foi a Rita que escolheu. Eu assim, fogo, a Rita não sabia. A Rita não sabia o que é que eu ia falar hoje. Pelo menos eu acho que não. Mas ainda assim as músicas batiam certo com aquilo que eu tenho estudado e venho hoje partilhar convosco. E é isso que deve ser. Alguém que sobe aqui ao púlpito é o primeiro a aprender e depois partilha com o resto dos irmãos aquilo que tem aprendido. E de certa forma eu tenho aprendido muito. E aquilo que eu venho falar hoje, a razão pelo qual que me leva a subir ao púlpito e a dar esta mensagem foi por um acontecimento que se passou recentemente na nossa família e que de facto levou-me a pensar de forma séria neste assunto e a aprofundar o meu conhecimento nesta matéria, que é acerca do descanso. Eu gostava de partilhar com os irmãos acerca do descanso e tem sido um tema que eu tenho levado muitos puxões de orelhas. Posso assumir e levado muitos tapas, como a minha noiva diz, tenho levado muitas tapas na cara, porque cada vez que aprofundava ainda mais este conhecimento e este tema na Bíblia, eu via Deus a chamar-me a atenção, a alertar-me para muitas coisas. E o que é certo é que vivemos em tempos de muita agitação. Vivemos em tempos na nossa vida em que há muita coisa à nossa volta a acontecer, há muito estímulo, há muitas coisas que ocupam o nosso tempo e ocupam o tempo que também deveria ser para Deus e muitas das vezes não é. E são coisas que nos tiram a paciência e podemos ver as pessoas à nossa volta também não têm paciência e vivemos nessa ânsia todos os dias porque temos muitas tarefas, temos uma lista de tarefas tremendas para fazer. Nós próprios nas nossas casas estabelecemos listas de tarefas para executar e focamos nessas tarefas e em fazer essas tarefas. É um stress, é uma ansiedade. Queremos ver as coisas feitas, queremos ver as coisas resolvidas, queremos soluções e depois andamos nesta vida e onde é que está o descanso? Onde é que ficou o descanso no meio disso tudo? E eu tenho meditado nisso, eu tenho pensado muito nisso e tenho visto como a falta de descanso pode gerar muitos problemas e gera problemas no facto de nós não conseguirmos dormir à noite, gera problemas de saúde também e a razão disso mesmo é a falta de descanso. E infelizmente eu posso reparar que muitas das vezes o descanso é visto da forma errada. O descanso tem sido muito negligenciado e o descanso é visto muitas das vezes como uma fraqueza e não como uma necessidade. Mas eu pude ver na palavra de Deus que Deus nunca mostrou que isso fosse uma fraqueza. Aliás, eu ia pedir já aos irmãos que pudessem acompanhar. Eu sou um pouco chato nesta matéria porque eu gosto que os irmãos leiam comigo as passagens bíblicas para verem que o que está lá escrito é mesmo isso. Eu peço desculpa se eu demorar um pouco a abrir, que a minha Bíblia está um pouco desgastada já e já não está nas melhores condições, mas eu gosto muito dela. E ao longo da Bíblia eu tenho visto a importância de estudarmos esta matéria. Eu acredito aqui na igreja, em conversa esta semana, comentava com o irmão Fernando, que eu trabalho na mesma empresa que ele, comentava que estava a preparar-me para falar acerca do descanso e que acreditava que não é uma coisa que seja muito pensada por todos nós, não é um assunto que nós dediquemos algum tempo a pensar. Mas, de facto, isso é verdade. E eu também nunca dediquei muito tempo a pensar nisso. Mas eu quero-vos mostrar mesmo que Deus pensa nisso e sempre pensou nisto desde o princípio. Como podemos ler no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 2 e 3, em que diz assim a palavra de Deus: E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia.
de toda a sua obra que tinha feito e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Eu, quando li esta passagem, e como alguns dos irmãos muitas vezes devem-se ter questionado, como eu me tenho questionado, Deus, sendo Deus Todo-Poderoso, sendo Deus Eterno, porque é que Deus precisaria descansar? Porque é que Deus, ao sétimo dia, depois de ter criado toda a obra, decidiu descansar e abençoou esse dia e santificou? E a razão não havia muito que me dissesse, e que a conclusão que eu chego depois de ter pensado, meditado muito nestas passagens, é que Deus não precisava descansar. Deus é eterno e é todo-poderoso. Ele criou todas as coisas e Ele sempre trabalhou, por exemplo, Ele sempre ensinou o homem, por exemplo, Ele quando na criação descansou este dia não foi porque Ele precisava, foi porque Ele precisava de ensinar ao homem essa necessidade que Ele tem de descansar. Deus, mesmo antes de criar Adão, Ele já estabeleceu o dia de descanso e mais tarde podemos ver, também vou pedir-vos para irem já abrindo, enquanto eu vou falando, em Êxodo 20, capítulo 20, do versículo 8 a 10. Esse tempo é um tempo bom em que, como podemos ler, que depois de feito toda a obra, Ele pôde descansar. É um tempo bom para nós, que nós podemos regozijarmos de tudo o que Deus tem feito nas nossas vidas e podemos ser gratos por tudo o que Ele faz. E Deus, sabendo, conhecendo o homem como ele é, quando ele chega ao capítulo Êxodo 20, desculpem que ainda não abri, Êxodo 20, 8 e 10, podemos ler então que Deus estabelece o sétimo dia, o sábado, como o dia de descanso, e é um mandamento do Senhor para a nação de Israel. Lembra-te, diz assim a palavra de Deus, capítulo 20, versículo 8, lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Ou seja, o descanso para Deus é importante. É tão importante que Ele estabeleceu para todas as gentes naquela altura. Ele estabeleceu tanto para o povo judeu, que foi liberto da escravatura no Egito, como estabeleceu para todos aqueles que habitavam com eles, até para os próprios animais. Não havia trabalho, esse era o dia de descanso. E eu tirei uma lição tremenda. Eu pude ver, o descanso é um mandamento do Senhor. O descanso não é uma fraqueza, é uma bênção. E o homem tem essa necessidade. O homem tem essa necessidade e tem a necessidade de disciplinar nessa matéria. Porque nós temos de reconhecer as nossas limitações como homens, e Deus mostra-nos sempre que nós somos limitados, nós não temos a capacidade de fazer aquilo que Ele faz, nós somos criação dEle. Então temos de comportar como tal e temos de viver como tal forma que temos de descansar, temos essa necessidade de descansar. E eu, ao pensar neste assunto, lembrei-me de atletas de alta competição. Estamos em tempos do Mundial de Futebol e eu achei interessante este tema porque atletas de alta competição, na sua rotina diária de atleta, eles têm bem estruturado isto na sua rotina, tanto a rotina de exercício como a sua rotina de descanso. E a sua rotina de descanso tem de ser seguida à regra para que eles possam alcançar o sucesso na sua vida desportiva. E eles têm mesmo de ser disciplinados nesta questão. Já para não dizer que médicos especialistas dizem que a falta de descanso afeta o corpo e a mente de imediato. São logo consequências imediatas da falta de descanso. A curto prazo prejudica a concentração, a memória e o humor. A longo prazo aumenta o risco de obesidade. O Nando ainda há uns tempos falou acerca dele e que ele era obeso. Eu acredito que não era só pelo facto de ele ser ocioso, mas também porque os filhos davam-lhe conta do juízo. Então, era só uma parte, uma curiosidade que eu achei interessante. E hipertensão também é uma das consequências a longo prazo da falta de descanso, diabetes e problemas cardíacos. Ou seja, em 4 pontos, a falta de descanso afeta a nossa vida, afeta a nível físico,
afeta a nossa saúde mental, a nossa cognição que é a nossa capacidade de raciocinar, impactos físicos têm logo imediatos, afeta também o nosso sistema imunitário, o nosso metabolismo e peso, e já para não dizer que nós, por não estarmos descansados, corremos o risco de sofrer acidentes. Daí, no Código da Estrada, estar bem estabelecido que não devemos conduzir sob fadiga, por causa do risco da causa de acidentes, não só para nós, mas para também os acidentes que podem envolver outros. Também, nós aqui, o Paulo e a Palavra de Deus, muitas das vezes gosta de usar soldados como exemplo, e a forma como os soldados são e a forma de estar dos soldados muitas vezes é um exemplo para nós. Também isto também está bem estabelecido na vida de um soldado. Eu lembrei-me de soldados que muitas vezes estão em missão no exterior e o intervalo de descanso entre missões militares no exército português varia de acordo da tipologia da missão, conforme a missão, conforme o seu descanso. E esse descanso é regulado pelo Estado dos Militares das Forças Armadas e pelo Estatuto dos Militares em Missões Humanitárias e de Paz. Os tempos médios de descanso e regeneração aplicam-se da seguinte forma. Após missões internacionais, missões prolongadas, normalmente duram no máximo 6 meses, os militares gozam de um período de licença especial de descanso. O período de descanso deve ser em território nacional e deve assegurar uma pausa operacional prolongada antes de nova mobilização, ou seja, o tempo de descanso deve ser o equivalente ao tempo em que eles estiveram deslocados em missão. Também temos a regra padrão que orienta também que a presença de Portugal seja superior ao tempo de projeção para garantir a estabilidade familiar e a recuperação física, ou seja, uma das preocupações também das Forças Armadas era para que isto não seja negligenciado, ou seja, a estabilidade familiar e a recuperação física. E nesse período de descanso também existe um período de pré-deslocamento, ou seja, uma preparação para uma nova mobilização. Tempo entre missões não é apenas descanso, inclui um período de 5 a 6 meses de treino específico e aprontamento antes de uma nova partida. E isto é curioso porque nós, muitas das vezes, na nossa forma de pensar, e somos ensinados, ainda no domingo passado fomos ensinados por o Peter Cerqueira acerca de sermos como os soldados firmes, e só há uma coisa que faz diferença ou difere entre um civil e um soldado, em que a diferença em que estabelece a diferença, aquilo que define o soldado, que mostra a diferença entre um civil, é uma coisa muito simples, é que o soldado é treinado e é preparado para obedecer. E isso para mim é uma grande lição, que nós como soldados temos de estar preparados para obedecer, mas não é obedecer a qualquer pessoa, é obedecer a Deus. E Deus, quando estabelece, quer moldar a nossa vida, quer transformar os nossos corações, nós como soldados devemos estar prontos para servi-lo e também para obedecê-lo. E após estes exemplos todos práticos que eu partilhei convosco, podemos ver que o descanso deve ser feito com conta, peso e medida. O descanso, se é maior que aquilo que deve ser ou menor, pode ser prejudicial. E se for um descanso maior que aquilo que deve ser, então isso já não estamos a descansar, simplesmente estamos a ser preguiçosos, e Deus não quer isso. E nós não devemos ser assim. E olhando para estas coisas como servo de Deus, olhando para estes exemplos, eu pude reconhecer que eu preciso estruturar na minha vida esta rotina. Eu preciso estruturar na minha vida esta rotina de serviço e descanso. Elas, as duas, andam em sintonia, andam em harmonia. E uma rotina de descanso não só física, mas uma rotina de descanso também espiritual. Eu convidava-vos a abrir em Marcos 6, 30, Marcos capítulo 6, versículo 30 e 31, que eu gosto muito esta passagem, que vocês podem perceber algo muito interessante acerca deste tema. Ora, o capítulo 6, versículo 30 e 31.
em que diz assim a palavra do Senhor. Após o episódio da multiplicação dos pães, e os apóstolos ajuntam, Marcos 6, capítulo 6, versículo 30 e o 31. E os apóstolos juntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Jesus, quando vê os discípulos neste episódio e olha que eles estão cansados, após eles estavam muito excitados a contar tudo aquilo que tinham feito por ele, ele não disse para eles: olha, vamos orar que isto vai melhorar, aguenta aí mais um pouco porque Deus vai sustentar. Não, ele foi o primeiro a convidá-los a parar e a comer. Ele chamou-os à parte: olha, cheguem-se aqui, vamos aqui à parte, vamos aqui todos. E Jesus cuidou deles. E eu, quando li esta passagem, assim, poxa, já li isto tantas vezes e eu nunca reparei disto. Nunca reparei neste episódio ao ponto da profundidade que cheguei agora, ao ponto de Jesus é o primeiro a convidar-te a descansar. Jesus, sendo 100% Deus e sendo 100% homem, conhece as limitações do homem. Ele conhece que nós temos essas limitações e por isso Ele nos convida e convida os discípulos naquele tempo a descansar. E é muito, muito importante nós conhecermos as nossas limitações como homens. Se eu não conheço essas limitações, eu corro o risco de ensoberbecer. Eu corro o risco de achar que há algo em mim melhor ou achar que eu sou melhor, mas eu não sou o melhor. Não há nada que eu possa fazer que eu me possa considerar o melhor. E então eu acabo, no fim, por perder a razão pelo qual eu sirvo. Eu perder a razão, o foco pelo qual eu sirvo, que é servir a Deus. E o meu serviço deve estar sempre em evidência a glória para Deus. E como filho de Deus, sendo eu, não tendo essa disciplina na minha vida, servir e descansar, é um bocado complicado. Eu posso estar a revelar duas coisas em mim que não são boas. E essas coisas que eu posso estar a revelar em mim é orgulho e é incredulidade. Orgulho por eu achar que eu sou ilimitado. Eu sou como Deus, eu não preciso descansar, Deus é eterno, Deus descansou, mas aquele descanso não é literal, aquilo é algo alegórico para ser interpretado, mas não é bem assim. Incredulidade pelo facto de não entender que Deus continua a operar na minha vida e na vida dos demais à minha volta enquanto eu descanso, porque é Ele que não tem limites, é Ele que vai trabalhar, não sou eu sou simplesmente uma ferramenta usada por Ele. E uma ferramenta que infelizmente tem desgaste, como qualquer outra ferramenta pode ter. E eu vos convidar a abrir em Mateus 8, 23, que mostra um episódio que de facto revela que os discípulos muitas das vezes parecia que não sabiam com quem estavam ou com quem andavam. Ora, Mateus 8, 23 a 27 fala acerca do episódio em que eles estavam no barco e há uma grande tempestade e Jesus ia a dormir, em que diz assim esta passagem, versículo 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temais, homens de pouca fé? Então levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eu, ao ler esta passagem, eu identifiquei-me logo à partida com os discípulos. A nossa vida é assim. A nossa vida, muitas das vezes, para não dizer quase sempre, não é? Tempestades surgem no nosso mar que é a nossa vida. E essas tempestades não são tempestades quaisquer, são tempestades que, aos nossos olhos, são agressivas, são aterrorizantes, como esta tempestade estava a ser para os discípulos. E muitas das vezes tememos pela nossa vida, tememos pelo nosso bem-estar, que é normal como homens. Quem é que nunca vacilou? Quem é que nunca
se questionou o porquê de certas coisas acontecerem, o porquê disso estar-me a acontecer agora. Quem nunca se desesperou, agora isto está-me a acontecer, eu vou sofrer um dano tremendo, eu não vou conseguir sair desta. E o facto de eu achar impressionante esta passagem é que eles seguiram Jesus. Jesus estava no barco. Jesus estava presente e estava a descansar. E eles já tinham experienciado muitas coisas com Jesus, já tinham visto o que ele era capaz. E ainda assim, eles não sabiam quem ele tinha no barco. Muitas das vezes nós somos como os discípulos, parece que não sabemos quem é que vai no nosso barco, quem é que está no nosso barco. Mas ele está presente. Jesus está presente. Jesus está presente nas nossas vidas e Jesus nunca vai permitir que as coisas possam dar para o torto. Jesus vai estar lá sempre para acalmar a nossa tempestade. Nós só temos de saber descansar nele, seguir o exemplo que ele dá, que é descansar. E Jesus, antes de acalmar a tempestade, ele vira-se para os discípulos e diz: homens de pouca fé. E isso a mim levou-me a pensar bastante, e eu assim, caramba, quantas vezes, meu Deus, quantas vezes eu tenho vacilado e tenho questionado coisas que parece que eu não ando aqui há 16 anos, se não me engano nas contas, parece que não te tenho conhecido e desespero com tanta coisa que aos teus olhos é pequeno. E a minha fé parece que me comporto como um incrédulo lá fora, alguém que não te conhece. E qual é o tamanho da minha fé? Quem prepara a obra, quem prepara todas as coisas, quem prepara a minha vida é Deus. E não há nada que esteja dependente de mim. A única coisa que depende de mim é escolher segui-lo, é escolher estar com Ele. E não há nada que eu possa fazer, e não há nada que eu vá fazer que vai mudar alguma coisa, vai mudar a forma dele estar comigo, a forma dele agir comigo. Não há nada que dependa de mim, não há nada que eu possa considerar tão importante ao ponto de as coisas não vão acontecer se eu não estiver presente e que eu sou insubstituível, porque para Deus é um facto é que eu sou único e cada um de nós somos únicos e todos somos diferentes e Deus ama a cada um à sua maneira, da maneira como cada um é, mas não nos podemos esquecer que Ele é todo-poderoso. A obra dele não depende de pessoas, não depende de nós, é dele. Ele preparou essas obras para que nós pudéssemos andar nelas. Ou seja, nós é que precisamos da obra, não é a obra que precisa de nós. Então eu devo descansar para conseguir servi-lo com o foco que ele merece, que é o foco para ele e a glória para ele. E o meu descanso não pode ser único e simplesmente chegar a casa e dormir, ou vou decidir tirar umas férias, vou um fim de semana para o Algarve. E não sei se já aconteceu alguma vez convosco, pelo menos a mim já me aconteceu. Muitas das vezes nós tiramos férias, vamos passar uma semana ao Algarve, ou onde quer que seja, mas quando regressamos sentimos-nos mais cansados do que o que deveríamos. Então precisamos tirar umas férias das férias que tiramos. E eu assim, então que raio descanso é este que eu preciso descansar ainda mais do que aquilo que eu descansei? E a razão é muito simples. É porque o descanso não é isso. O descanso é uma pessoa. O descanso não está em pessoas, não está em coisas, não está em acontecimentos. O descanso está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E se nós não temos o Senhor Jesus Cristo connosco a todo o tempo, nós não vamos conseguir descansar da forma que Ele nos leva e nos convida a descansar. Então que possamos ter o Senhor Jesus Cristo bem presente nos nossos corações e nos nossos pensamentos. E lembremos-nos desta passagem, eu vou passar a citar Mateus 11, 28, em que Jesus disse isto: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Isto é real, isto é verdadeiro, Jesus ainda é o nosso descanso. E nós precisamos de nos aproximar dele todos os dias. Não podemos nos esquecer dele nas nossas vidas todos os dias. E eu gosto muito de olhar também para a passagem de Filipenses 4 e 6. É uma passagem que eu peço, o capítulo 4, versículo 6 a 7, eu peço para vocês me acompanharem. É uma passagem muito conhecida por nós, mas muitas das vezes parece que nos esquecemos que ela está cá e esquecemos ou não conseguimos entender a profundidade dela, em que diz assim esta passagem:
Filipenses capítulo 4, do versículo 6 a 7, em que diz: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ou seja, não vale a pena nós andarmos inquietos, não vale a pena nós vivermos uma vida de ansiedade, ou como muitos agora apelam a terem crises de ansiedade, porque nós temos o nosso Senhor a um passo de uma oração. Temos o nosso Senhor bem perto de nós, em que basta nós curvarmos as nossas cabeças, fecharmos os nossos olhos e pormos de joelhos onde quer que seja. E Ele está lá, e Ele está lá para nos dar esta paz que é imediata. Esta paz, muitas das vezes, nós não compreendemos como é que ela chega aos nossos corações. Eu, muitas das vezes, no trabalho, o meu trabalho, o Nando conhece e o Gabriel está aqui, é muito agitado. E a esta altura, então, que chega ao calor, depois da tempestade Christine, parece que toda a gente está preocupada que a casa caia, então toda a gente quer fazer alguma coisa em casa. Então os pedidos surgem uns em cima dos outros, todos têm muita pressa. E eu muitas das vezes estou de trás para a frente naquela máquina, buscar material, pôr em cima da máquina, cortar. Eu tenho que estar, mesmo estando nesse movimento, de trás para a frente, eu muitas das vezes estou em oração. Meu Deus, ajuda-me. Ajuda-me, porque se for pelas minhas forças eu não vou conseguir. E aquilo que as pessoas exigem, aquilo que os outros exigem de mim, eu não consigo fazer. Eu não consigo. São coisas que só mesmo tu és capaz. Então, ajuda-me, Senhor, ajuda-me para que, ainda assim, eu possa gloriar o Teu nome no meu trabalho e eu possa mostrar quem Tu és, trabalhando para o meu patrão, servindo a estas pessoas, evidenciando Deus. Eu já estou a terminar, eu normalmente não faço pregações muito grandes. Nesta passagem, mais uma vez, eu faço ligação com tudo o que já temos falado, em que o descanso aponta sempre para Cristo. Sempre que vemos Deus a falar do descanso, podemos ver Cristo nessa paz. Cristo é a fonte de paz, é a nossa fonte de descanso. E a primeira coisa que eu posso fazer para obter o descanso é apresentar-me perante Deus. Sempre, todos os dias. De manhã, antes de sair de casa, para que Deus cuide do meu dia, e à noite, quando vou deitar, para que Deus abençoe o meu descanso. E Deus vai trabalhar no meu coração, eu tenho a certeza disso. Deus vai trabalhar o meu coração e vai-me preparar para a próxima batalha. Isto é uma guerra. Viver neste mundo é uma guerra. E as batalhas são diárias. Mas eu, para estar bem preparado e para estar bem focado para cada batalha, eu não posso esquecer de descansar. E eu gostava de deixar estas duas perguntas para que os meus irmãos pudessem meditar comigo ao longo deste dia. Como é que está a minha rotina de descanso? Tenho eu descansado em Jesus? É isto que eu tenho para partilhar com os irmãos. O Senhor os abençoe.